sobre suas vidas, hoje e sempre. É um motivo de alegria estarmos aqui de novo para cultuarmos ao Senhor, prestarmos um culto de louvor e adoração a Ele. Dessa forma que hoje nós temos, de forma online, mas para a honra e glória do Senhor, estamos aqui, interagindo via internet. E eu quero agradecer muito a Deus pela oportunidade que nós temos de estar juntos mais essa noite. Antes de darmos início a esse culto, eu gostaria de lembrar aos irmãos, principalmente aos irmãos da Igreja do Nazareno Nova Vida, que o mês de setembro é o mês em que nós recolhemos as ofertas de alabastro. O que seria isso, pastor Alexandre? As ofertas de alabastro, elas são revertidas para construção, manutenção de casas pastorais, igrejas, hospitais, escolas, não só na manutenção, também como aquisição. E pode ser que porventura nós podemos também ser agraciados com essa oferta, porque nós da Igreja do Nazareno nós recolhemos essas ofertas e assim contribuímos com o sustento da denominação. É uma denominação hoje que tem mais de 170 está em mais de 170 países, não é uma denominação que surgiu do acaso, Nós, no Brasil, são mais de 60 anos que essa igreja está à frente, pregando a palavra de Deus, cumprindo o ID, onde nós destacamos muito o texto de Mateus 28, 19 e 20, que ide por todo mundo, pregai o Evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, curando enfermos, expulsando demônios. Que aí no 20, aí ele diz que estaria conosco todos os dias das nossas vidas. E é um privilégio estarmos aqui, Muitas igrejas ao redor do mundo já receberam essa oferta de alabastro para a manutenção de suas igrejas, de suas escolas, de seus hospitais. Muitos pastores foram beneficiados com a manutenção e construção ou aquisição de uma casa pastoral. E eu desafio você, meu querido irmão, minha querida irmã, a fazer a trazer essa oferta à casa do Senhor. Não é para a igreja, não é para o pastor Alexandre, não é para o pastor Ayrton, pelo contrário, essa aqui é para a obra de Deus. E no dia 25, a Igreja do Nazareno aqui de Artur Nogueira foi convidada para uma peça teatral que será feita na Igreja do Nazareno em Cosmópolis, será num sábado, e é uma peça que provavelmente vai falar comigo e vai falar contigo também. É uma peça impactante, é uma peça em que eu creio que o poder de Deus estará lá, não por causa da peça, mas porque o Senhor estará lá nessa noite. Amém, queridos irmãos? Sem mais delongas, vamos à palavra do Senhor. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de João, no capítulo 16, no Evangelho de João, capítulo 16, o último versículo desse capítulo, que é o 33. A palavra do Senhor assim nos diz: tenho-vos dito isso para mim, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Oremos. Amado Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, queremos te louvar e engrandecer o teu nome,
Por mais essa noite podemos estar aqui, Senhor, por mais essa noite podemos cultuar ao Senhor, mesmo que de forma online, que a Tua misericórdia, Senhor, nos alcance em todo o tempo. Senhor, esteja, Pai, em nome de Jesus, falando, Senhor, através da minha pessoa, não para que eu venha a ser engrandecido, mas para que o Senhor venha a ser engrandecido nessa noite. E que no nome santo de Jesus, meu Pai, o Senhor esteja abençoando a vida de cada um do que estão comigo aqui nessa noite, meu Pai, de forma online, meu Deus, porque a Tua misericórdia, Senhor, é o mais importante, a Tua graça é importante nas nossas vidas, o Teu amor, o Teu cuidado é muito importante para nós, meu Pai. Em nome de Jesus, guarda-nos, meu Pai, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém, amém. Graças a Deus. Irmãos, a vida inclui tempos difíceis para todos nós. Em algum momento das nossas vidas vamos passar por problemas, por aflições, por necessidades, por enfrentamentos que teremos em todo o tempo. Muitas pessoas estarão fazendo com que nós venhamos a nos desanimar, venhamos a nos irar, a nos entristecer. E são nessas horas em que a confiança na salvação através do Senhor, nosso Salvador Jesus Cristo, aflora o nosso relacionamento com Ele, para que nós sejamos testados. A palavra do Senhor diz que não vem tentação nenhuma que nós não possamos suportar. Lembrando que Deus não tenta ninguém. Quem tenta é o inimigo, mas Ele permite que venhamos a passar por tribulações para que nós venhamos ter um crescimento, venhamos a ter um aprendizado com aquilo que nós estamos passando. Então, nós podemos sim passar por tribulações, as coisas podem chegar até nós, para que, bem ou mal, nós venhamos a tratar essas coisas. Sabemos que tudo que vem de Deus, ou vem por bênção, ou vem para lição. E é uma coisa entoar o hino "Sou feliz com Jesus", num culto, numa situação em que nós estamos bem. Só que se nós olharmos a síntese dessa música, conhecemos a história dessa música, ela foi gerada num momento de tribulação. E nós somos passíveis a passar por isso. E imagina só, você cantar essas coisas, cantar essa melodia, essa letra, quando perdemos a nossa casa ou quando descobrimos que estamos com uma doença grave, ou até mesmo perdemos um ente querido, um filho, um pai, um cônjuge. Imagina só cantar essa música nessas situações. A nossa fé não pode tirar férias, né? Nós temos que estar sempre confiantes, nós devemos sempre estar atentos ao que Deus quer nos ensinar, né? Principalmente quando nós passamos pelo subúrbio do inferno. Porque, como assim subúrbio do inferno? Quando nós estamos, assim, como o Rui sempre pregou, né? Nos momentos em que nós estamos num momento de euforia, no momento em que nós recebemos uma vitória, como foi o caso de Elias, quando matou os 500 profetas de Baal e os 450 profetas de Astarote. Ele estava numa euforia muito grande, e aí chega Jezabel e fala: vou te matar, e ele sai correndo, querendo morrer, né? Cai em depressão, né? Isso eu posso dizer que seria um subúrbio do inferno. E caso isso aconteça, nunca acharemos a saída para isso, né? E então, não joguemos a nossa fé pela janela. Vamos perseverar, vamos continuar firmes, vamos continuar conforme
as forças que o Senhor coloca em nossas vidas, colocar como as situações em que nós devemos viver, estamos vivendo, para que nós venhamos a ter um bom ânimo, ter um bom testemunho. Vamos continuar tomando um passo de cada vez, confiando em Deus, que Ele dará um escape para a gente, dará força para que nós demos o próximo passo. Não importa o quão difícil o momento, mas não se desespere. Seja como Jó ou como Jeremias, que foram muito açoitados, foram muito criticados, foram muito batidos, né? Devido às condições em que eles viviam. Um por falta diziam que estava em pecado, o outro falava que o que ele falava não era de Deus. E a mesma coisa pode acontecer comigo e com você, meu querido irmão, minha querida irmã, amado da palavra, ouvinte da palavra de Deus. Não desista. A vinda de Cristo está próxima. Estamos chegando ao fim, ao derradeiro. Com a graça e a glória de uma vez por todas, logo, logo estaremos com Ele. Eu posso contar uma historinha a respeito de um ex-goleiro, né, de um grande time de Minas Gerais, era o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro ainda continua, ele era o goleiro de lá. O seu nome era João Leite da Silva Neto. Alguns que tenham mais a idade vão lembrar desse nome, né? E o João Leite, ele foi um dos fundadores do Ministério Atletas de Cristo. Foi criado lá por meados de 1979, onde esportistas se reuniam para participar de eventos ligados à religião e esporte, em várias sedes espalhadas pelo Brasil, em algumas até fora do país. Costumava-se entrar em campo, ele costumava entrar em campo carregando uma Bíblia debaixo do braço para entregar para algum jogador da equipe adversária. E atitudes como essa lhe renderam o título de goleiro de Deus. Pois bem, por causa desse jogador, né, o basquete brasileiro teve um representante nos Atletas de Cristo. Foi o Eduardo Felipe. Ele, no momento em que se converteu ao Evangelho, ele ficou naquela situação: agora, o que eu faço? Porque naquela época diziam que era pecado a pessoa praticar esportes, e com as hermenêuticas e exegética bem aplicada, descobriu-se que não era bem daquele jeito que eles falavam. Mas ele entrou num dilema, falou: ou eu sigo a Cristo ou eu continuo trabalhando, porque era a profissão dele. Apesar de ser considerado como esporte amador, sem patrocínio, era o que ele sabia fazer. E uma entrevista, né, que o João Leite deu num jogo de futebol, né, porque naquela época ele entrava em campo com os dizeres na camisa, né, Jesus Cristo salva. E o comitê desportivo da época dizia que não podia se entrar com patrocínio na camisa. Hoje você tem mais patrocinadores do que o próprio símbolo do time na camisa, mas naquela ocasião era proibido. Então ele disse uma célebre frase para aquelas pessoas que estavam condenando a respeito dele estar usando aquela camisa, com os dizeres, né, na camisa: vocês podem tirar Jesus da minha camisa, mas nunca do meu coração. E aquilo impactou o Eduardo Felipe de uma maneira que era praticamente, ele ficou maravilhado com aquela situação, e ele descobriu então que poderia ser um cristão sendo um atleta. E não pense assim que as coisas foram fáceis para o João Leite, não, porque quando ele começou a sua carreira profissional,
ele era apenas o terceiro goleiro. Qual é a chance de um terceiro goleiro ser uma pessoa que seja um titular um dia? Pois bem, como eu disse, ele era atleta do Atlético Mineiro e sem perspectivas de atuar como profissional. Eu estava prestes a abandonar a carreira. Foi graças a uma contusão do goleiro argentino, que era o goleiro titular da época, Miguel Ángel Ortiz, que ele foi promovido a titular, né? Porque chegaram, e agora, quem que vai ser o goleiro? Põe ele aí mesmo, né? E ele pensou que ia ser reserva e no fim das contas acabou virando o titular do time. E ali ele começou a evangelizar muitas pessoas, começou a sofrer perseguições, né? Tanto que tinha outros atletas de outras religiões que o perseguiam e muito, né? Mas graças ao testemunho que ele deu, né? Ele conseguiu alcançar muitas pessoas, né? Eu poderia citar qualquer outra pessoa aqui. Jojó de Olivença, que era do surf, o testemunho dele muito bonito também. O Cláudio Bismarck, que, se eu não me engano, até meados de 2010 era o presidente dos Atletas de Cristo. O Wilson Gotardo, né, esses dois eram do futebol. A Edinanci Silva, que era do judô, né, para não deixar as mulheres sem a citação. E um caso intrigante, no caso da Edinanci. Muitos vão lembrar que a Edinanci, ela tinha um biótipo muito diferente, né, das mulheres de hoje, né? A Edinanci praticamente era a mulher assim, com a corpulência de um homem, que ela era muito grande. Eu cheguei a vê-la em alguns campeonatos, em alguns torneios, e ela era muito grande e muito forte, né? E houve uma ocasião nos Jogos Abertos do Interior, onde as meninas estavam tomando banho, depois de se competirem, né? Tomando banho, tirando aquela nhaca do corpo, né? Do cansaço, da briga por um lugar ao sol. E eis que chega a Edinanci Silva. Quando ela chegou no vestiário feminino, todo mundo saiu correndo. Muitas pessoas deixaram ela sozinha, como se ela tivesse uma doença muito contagiosa, né? E aquilo praticamente entristeceu. Eu sei que não a conheci no episódio, mas eu creio que entristeceu no seu coração, e foi graças ao Evangelho que ela praticamente superou, né, esse trauma. E igualmente tivemos alguém assim na Bíblia. Se nós olharmos a Bíblia lá no livro de 1 Reis, no capítulo 21, nós vamos encontrar um profeta do Senhor chamado Micaías, que era filho de Imlá. Micaías viveu nos anos de Acabe, viveu nesse período, né, em que Acabe foi rei de Israel. E a sua história, ela é narrada, como eu disse, no livro de 1 Reis, capítulo 21, mais precisamente a partir do verso 8. E para dar uma ilustração do que aconteceu naquela época, o rei de Judá, né, foi até a presença do rei de Israel, que era o rei Acabe, e o rei Acabe pediu ajuda para que ele lutasse junto com ele contra os filisteus. E ele falou assim: bom, tudo bem, vamos consultar ao Senhor para ver se nós devemos subir contra os filisteus ou não. E chamaram-se os profetas, né, da ocasião, e eles falaram: vocês vão vencer, vocês vão assim, vocês vão ser mais que vencedores, e aquela coisa toda. E o rei de Judá disse o seguinte: não tem mais nenhum profeta. Ele não sentiu firmeza naquelas pessoas, e eis que entra em cena Micaías. Micaías estava preso,
E os guardas chamaram ele e falaram: olha, dá uma força, dá uma moral para o Acabe, né? Fala o que ele quer ouvir. Aí Micaías disse: eu vou dizer o que o Senhor disser para eu dizer. Maria, Deus abençoe, a paz do Senhor, querido. E então ele foi e disse que ele ia vencer, mas com um ar de escárnio, um ar de zombaria. E Acabe disse o seguinte, que ele estava mentindo, que ele era uma pessoa que não era confiável. E eis que um outro profeta bateu, esbofeteou Micaías, e ele disse o seguinte: assim como você me bateu, você também vai sofrer as consequências. E Acabe disse o seguinte: eu nunca mais quero ver a sua face. Então Micaías disse: quando você ver a minha face, então descobrirá que eu não estou em nome do Senhor. E todo mundo sabe, Acabe morreu em batalha. E nem por isso Micaías foi levado em glória. Pelo contrário, sofreu os desafios da vida em que ele vivia. Pessoas irão escarnecer de nós, escarnecer da nossa fé, nos acusarmos de sermos contra os desígnios de Deus por não concordarmos com os pontos de vista deles. Hoje nós estamos vivendo muito a questão política, né, a respeito do que se tem hoje por falar, se tem, estão colocando os púlpitos brasileiros, né, muitas igrejas estão fazendo isso, colocando os púlpitos brasileiros como palanques políticos. E isso é complicado nos dias de hoje. Nós temos hoje, né, se não bastasse também, várias teologias em que dizem coisas que praticamente Deus não disse. Então, por isso que eu convido você, meu querido irmão, minha querida irmã, a abrir as suas Bíblias no livro de Hebreus, no capítulo 10, verso 35 e 36. Hebreus, capítulo 10, versos 35 e 36, nos diz o seguinte: não rejeitei, pois, a vossa confiança, que em grande é avultado galardão, porque necessitais de paciência para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Quando falamos a palavra paciência, né, que combina com hupo, que é sobrenome, né, permanecer, descreve a capacidade de continuar a suportar as dificuldades sob diferentes circunstâncias, não por complacência passiva, mas com coragem esperançosa de que resiste ativamente ao cansaço e à derrota. Que nós possamos ser gratos a Deus por todos os dias das nossas vidas. Entretanto, precisamos estar cientes de que alguns daqueles amados estão perto de jogar fora a confiança que têm no Senhor. Permaneça firme, continue perseverando na palavra, na oração, continue firme, porque Deus se alegra, como diz lá em Neemias, Deus se alegra. A alegria do Senhor, a alegria dele, é quando nós estamos fortalecidos nele. Que o Senhor possa nos guardar, possa nos abençoar em todo o tempo. E que você, meu querido irmão, minha querida irmã, amados ouvintes da palavra de Deus, vocês possam em todo o tempo sentirem a presença do Senhor na vida de vocês. Vamos orar. Querido Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar e engrandecer o teu nome, pela tua misericórdia, pelo teu amor, carinho sobre as nossas vidas. Que no nome santo de Jesus, meu Pai, as tuas misericórdias estejam sobre nós. Que nós possamos em todo o tempo lembrar que o Senhor está conosco até o final dos tempos. Que se nós pensarmos em uma hora sairmos dos teus caminhos,
que o Senhor nos lembre que só em Ti há esperança. Obrigado por mais essa noite. Obrigado pelo Teu cuidado, amor e carinho sobre as nossas vidas. E que no nome santo de Jesus essa palavra possa fazer morada em nossos corações. Não só hoje, mas até a vinda de Cristo em nossas vidas. Para a Tua honra e glória louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Sejam abençoados hoje e sempre. Que no nome santo de Jesus os teus sonhos, os teus planos, os teus projetos possam estar colocados no altar dele, na presença dele, para que assim possa ser feito conforme o querer e vontade dele. Em nome de Jesus. Uma boa noite e até uma próxima.